Você já assistiu A Bruxa do Cemitério? Sem dúvidas o maior clássico do cinema de Apucarana e da região. E nós vamos conversar com ele, que é diretor, ator, idealizador, não só desse filme como de outros projetos, Semi Salomão. Muito obrigado aqui pela sua presença no TN Online. E esse mês o filme completa, portanto, 20 anos de lançamento. Surgiu em 2004. Semi, como aconteceu tudo isso? De onde surgiu A Bruxa do Cemitério? Bom, obrigado mais uma vez. Fala 20 anos, passa um filme na mente. Um segundo passa toda uma história, né? Como a gente estava conversando em off, o meu primeiro filme foi O Reencarnado, que foi em 2000, na época que o Cine Fênix era Cine Apucarana ainda. As pessoas aí, uma boa parte vai se lembrar, tinha uma estrutura gigantesca, um telão gigantesco lá e tinha toda uma história. Então, o último filme que passou foi O Reencarnado. Teve aquele barulho e tal. Foi em 2000. Dali até 2004, muita poeira rolou, muita água por causa da ponte. E eu assisti A Bruxa de Blair, né? Que foi um clássico. Foi também, aquele filme assim diferente, né? Que você não sabia se era realidade, o que era. E eu me apaixonei por aquele filme. Tanto que eu assisti acho que umas 4 vezes no cinema e me marcou, né? E daí o que acontece? A gente que gosta de pesquisar histórias de terror, eu fiquei sabendo de algumas histórias e lendas, né, daquela área e tal, e fui unindo uma coisa a outra e tal, aí pintou a ideia lá. Falei, vamos fazer o filme aí. Você criou o roteiro? Eu criei o roteiro, Me inspirei em algumas coisas, me inspirei em alguns elementos da Bruxa de Blair, que é mais aquela coisa de susto e tal. E as histórias que inspiraram o roteiro da Bruxa do Cemitério, então, você ouviu aqui na região? Ali naquela região do cemitério? Ouvi. Não sei se é verdade, mentira, lendas. Conta um aí, né? Quais lendas que você ouviu? Os antigos diziam que tinha uma mão voadora que perseguia na escuridão, né? Não sei, falava que o pessoal saía correndo, tinha uma mão que ia lá. Só que eu tenho uma história em particular, que quando eu tinha 12 para 13 anos, tinha um amigo da família que veio aqui na região. Meu pai tinha uma Ranger na época, uma caminhonete. Aí ele falou, vamos dar uma explorada, uma andada. E aí a gente chegou lá nessa área, eu não conhecia essa área ainda, e me chamou muita atenção. Um cemitério ucraniano, num lugar inóspito, né, isolado, com uma casa de madeira ao lado. Depois, mais para frente, eu descobri que era uma escolinha que funcionava desde a década de 40, 50. E aí ficou uma coisa meio que uma promessa. Eu falei pro meu amigo, olha, esse lugar aqui, ele é diferente. Um dia eu vou fazer um filme aqui. E aí rolou do troço, né? Passou uns anos, já tinha acho que 21 anos. Voltei nesse lugar, reuni os atores, falei, vamos criar um enredo e tal. E aí fui puxando, uma das histórias é essa da mão, né? Outra era assombrações, que as pessoas andavam ali, uma mulher toda de preto, né? Aparecia. Então, coisas desse tipo. Certo. E daí eu peguei esse compilado e dei meu toque pessoal, né? E elaborei o enredo. Certo. E você já almejava ser cineasta desde quando? Isso é uma história interessante. Eu sempre gostei de artes, de filmes. É natural que na família tivessem outra ideia para você, de repente seguir a carreira do meu pai, direito. Era pra você ser advogado, promotor. Mas nunca foi minha praia isso aí, sabe? Então sempre foi muito forte essa coisa de gostar muito de arte, do audiovisual. E aí sempre tem aquela voz interior sua, né? Que em certos momentos te sopra no teu ouvido e fala, ó, teu caminho é esse, né? Você vai fazer filme, seguir esse caminho de audiovisual, de cinema e tal. E como eu disse para você, o primeiro filme foi uma coisa meio experimental, fiz. E aí A Bruxa do Cemitério foi um momento que eu tinha um programa de TV na época, fazia reportagens, coisas e tal.
E foi uma coisa meio por acaso. Eu falei, vamos reunir a galera e fazer esse filme aí. Vamos ver o que vai dar. Sammy, uma coisa que é legal também que você sempre fez com os seus filmes, que também acho que gera uma relevância aqui na cidade, é que você sempre envolveu pessoas aqui da cidade, amigos, pessoas que não eram atores profissionais, né? E que às vezes tiveram o primeiro contato ali com a câmera, com esse universo. Assim, por que isso? Por que você escolheu fazer desse jeito? Porque eu não tinha opção. Tipo, o cara faz teatro, o cara não faz, então vamos capacitar o cara. Eu sempre fui um cara bola pra frente, tipo, pegar o que eu tenho na mão e fazer. E isso acabou se tornando meio que a sua marca, né? Foi. Até hoje o pessoal, hoje não, né? No passado, né? Perguntava que cineasta você se inspirava. Claro que a gente tem aqueles que você gosta, mas nunca foi aquela coisa intelectualizada, eu vou fazer um troço. Não, foi uma coisa muito espontânea minha, né? De dentro para fora, assim. De fazer algo meu mesmo, com a minha marca, com o meu estilo, com o que eu tenho na mão. Então tudo isso criou essa história, criou toda essa marca, né, pessoal. E a Bruxa foi isso. Tinha alguns atores que eu já estava trabalhando há algum tempo, outros que eu não conhecia, integrou o time, fez o time. E eu até falei num podcast um tempo atrás que foi algo muito matemático a Bruxa. Matemático no sentido de você saber conduzir uma história. Então, acima dos recursos, acima do que foi usado, o forte da Bruxa é o enredo, é a história. Então, tinha que acontecer alguma coisa no começo que chamasse atenção e aquilo ia grudando, ia ter as etapas até chegar no final. Por isso que eu digo, matemático. Você vai elaborando um acontecimento aqui, outro ali, aqui, e deu certo isso. A fórmula deu certo. Poxa, deu muito certo, né, Sammy? E a coisa que chama muito a atenção é ver a espontaneidade que você relata isso. Quanto tempo levou até você produzir, desde a ideia inicial ao filme pronto? Quanto tempo levou para isso acontecer? Então, isso foi em 2002. A princípio seria um curta ou uma dramatização, algo do tipo, para o programa de TV que eu tinha na época. Mas a coisa ficou engavetada. E aí fui fazendo outros projetos, até que em 2004 eu senti que era o momento de lançar. Aí eu peguei aquilo que eu tinha feito em 2002, fiz outras cenas para complementar. Então não foi uma coisa 100% elaborada do começo ao fim. Eu fui seguindo muito intuição de coisas que surgiam. Tinha um cruzeiro, ele ainda existe ali na Vila Rural Nova Ucrânia. E a gente filmava aquilo, eu falei, pô, tem que criar alguma coisa que isso vai ser um sinal, os personagens vão sentir alguma coisa, uma premonição. Então, além do roteiro, ao longo das filmagens eu era muito intuitivo, assim. Os atores também conduziam alguma coisa, tinham algumas ideias, incorporava. Então toda essa salada virou a Bruxa aí. É claro que permanece o roteiro central, né? Segue aquela linha, mas eu incorporei outros elementos ali e acredito que deu certo. É verdade que o orçamento desse filme foi em média de R$1.000? R$1.000. Porque aquilo que eu te falei, não foi uma coisa que eu premeditei, vai ser um estouro, vai ser isso. A coisa deu sorte, né? Que ganhou a mídia. E o orçamento é aquilo, né? Combustível, alimentação, sangue, outras coisas que você precisava compor. Então, de um modo geral, acredito que deu em média uns R$1.000. E como você fez para projetar esse filme depois, para que ele chegasse onde chegou? O lançamento foi em 2004, 30 de maio de 2004, que é o dia do meu aniversário. Então, tudo colaborou para ser esse sucesso aí. Foi no Cine Teatro Fênix, eu investi, comprei um projetor próprio, ainda não tinha o projetor que tem hoje lá, instalei ali e aí fiz aquela divulgação, rádio, jornal, corpo a corpo, e foi bem interessante, acredito que tem algumas imagens aí. Além do filme em si, eu criei a entrada, como se fosse um portal da entrada de um cemitério. Então as pessoas tinham que entrar, tinha um caixão com o corpo, com o defunto, fumaça, gelo seco.
Então foi um evento, né? Um show ali, acima de tudo, né? Ô Semi, a repercussão posterior a gente conhece a nível nacional, a nível internacional, que a gente já vai falar, mas e na época, aqui na cidade, o que falavam sobre isso? Chegaram a te chamar de louco, falar assim, ó, o que tá acontecendo aí? Não, porque eu já tinha feito o Reencarnado, então já tinha um histórico. Ah, já tinha? No primeiro, sim, ninguém sabia o que estava acontecendo. Agora, Aí, no segundo, as pessoas já mais ou já menos... tinham um trabalho construído, já achou o nome. Então as pessoas me apoiavam muito, até vou falar aqui antes que eu me esqueça, tem duas pessoas que eu preciso agradecer. Nelson Kowalski, que foi uma pessoa que apoiou, vestiu a camisa desde o começo, e a outra eu esqueci, depois eu lembro. Mas JB Medeiros, que foi o jornalista que fez a matéria que me deu a projeção nacional, que ele trabalhava no Estadão, no estado de São Paulo. Então foi isso, assim, as pessoas apoiavam muito, vestiam a camisa no comércio que eu visitava, mas ainda era início de carreira, era o segundo trabalho, então não teve a projeção. Depois da projeção a coisa só foi crescendo. E quando foi que atingiu, que você chegou a essa projeção, que daí virou capa de jornal nacional, jornal de repercussão nacional, internacional, e alavancou a sua carreira para os trabalhos que vieram na sequência. Quando isso aconteceu? E a partir dali, como que foi? 1º de julho de 2004, que é a matéria da capa do Estado de São Paulo. Foi na capa do caderno 2, 2 páginas inteiras falando sobre o filme. Cara, minha vida virou uma loucura, senti como se fosse uma celebridade, que o telefone não parava de tocar, era gente querendo fazer matéria para avião, o Jô Soares me chamando, Globo, SBT, o país inteiro, cara. Eu nunca imaginei um troço desse. Eu até brincava, falava, mesmo que depois eu não consiga toda essa projeção, pelo menos uma vez na vida eu atingi isso. Que legal. E como você fez daí para poder distribuir o filme, para que as pessoas pudessem ver também? Então, foi interessante que ainda era época de locadora. Então eu fiz um esquema. Passou no cinema 2, 3 vezes, sessões lotadas, todo mundo prestigiando, né? Aquele barulho todo. E depois eu vendi o DVD e fita VHS para as locadoras. Então todas as locadoras de Apucarana, que tinham muitas, compravam e diz que rachava de alugar. Muita gente em Apucarana viu locando na locadora, né? A maioria das pessoas que já me falaram sobre o filme mesmo foi nesse formato. Foi nesse formato, Então eu fazia essa dobradinha, né? Cinema, depois locadora. E aí eu levava o filme para as cidades vizinhas, Maringá, Londrina. E aí foi pintando os convites, aí fui para o Rio de Janeiro, na maratona do Cine Odeon, lancei junto com o Celton Mello, ele lançava Cheiro do Ralo. Cheiro do Ralo? Cheiro do Ralo. Então a Bruxa do Cemitério foi lançada junto do Cheiro do Ralo? Não, esse já foi em 2007, mas a projeção da Bruxa foi indo ano após ano. Nossa, e as pessoas me chamando, São Paulo, Curitiba... o país inteiro passou o filme. E ele se tornou um material cult, né? Uma peça cult. Quando você idealizou o filme, você imaginava que puxaria para esse nicho? Nunca, cara, nunca. Porque na época tinha um rótulo de filme trash. Trash. Eu particularmente nunca gostei disso, porque você fica estigmatizado como aquele cara fundo de quintal, pegou a câmera, fez um troço, um malemar. Porque todo filme, independente da qualidade, do conteúdo, eu sempre tenho um carinho especial, sempre faço pensando num estilo próprio, estou contando uma história para as pessoas, né? É igual uma música, passa anos e anos, mas ela tem aquela energia, tem aquele contexto que a pessoa capta dentro de si. Então essa foi a minha visão, né? Então eu sempre fugi desse troço trash, no começo as matérias levavam, mas eu sempre fugia disso aí. Mas hoje... você evolui, as coisas evoluem, as pessoas veem o seu trabalho como um contexto geral. É o filme do Semi Salomão. Certo. E você tinha alguma inspiração, tipo Zé do Caixão, alguma coisa assim? Eu nunca, para falar bem a verdade, eu nunca curti o Zé do Caixão. Respeito como um legado, que ele é um batalhador. Acho que qualquer obra você tem que respeitar o trabalho da pessoa, mas eu nunca fui fã. Nunca acompanhei. Assisti alguma coisa depois, mas a minha linha era outra. Era mais uma coisa de suspense, não era aquela coisa muito sanguinária e tal. É uma outra linguagem. É uma outra linguagem, exatamente. Certo. E daí você falando aí de 2007, foi para o Rio de Janeiro, lá você também conheceu pessoas de grande relevância, né, no cinema e na televisão. E como que foi esse momento aí?
Uma coisa foi puxando a outra, né? Eu fiz grandes amizades, né? Pessoas que é do conhecimento público, né? O Carlos Vereza, meu grande amigo, que já participou dos filmes, é um grande incentivador e apoiador. Elba Ramalho também, né? Apoiou, participou também do Histórias do Sobrenatural. E tem tantos aí, Isadora Ribeiro agora, né? Da última locadora, participou, fez um grande trabalho. Então eu tenho essa sorte, né, de ter esses artistas, né, de projeção nacional que tem um trabalho reconhecido e apoiam o meu trabalho. Isso é muito gratificante. Legal. E o que a gente pode esperar ainda acerca do projeto A Bruxa dos Cemitérios? Já, eu acredito, você já deve ter pelo menos cogitado fazer o 2, a continuidade, o 3, quer dizer, né? O 3, ou já tem um documentário também, né, que conta a história. Ou seja, você tem mais ideias para o futuro? Cara, tive umas ideias, de repente fazer até um remake, não sei se viraria, ou uma continuação direta, né, mas com uma outra linguagem e tal, não propriamente o 3, mas um reinício, assim, do filme com uma outra roupagem. Que ano saiu o 2? 2009. Em 2009. Até essa coisa de filmes de terror eu fugi um pouco, primeiro por causa disso, de não ficar estigmatizado, só faz filme nesse... E eu tive algumas experiências pessoais, até, digamos, meio sobrenaturais, que eu desviei um pouco e fui para outros caminhos aí. E falar isso logo para mim, né? Falando nisso, qual que é a sua visão sobre esses temas sobrenaturais? Você acredita ou você gosta de explorá-los? Como que é a visão aí de Semi Salomão sobre o sobrenatural? Eu sou universalista, eu não sigo religião, doutrina nenhuma, eu sou uma pessoa de mente aberta, eu sigo, tipo, uma coisa sua, interna, né, de um autoconhecimento. Então, mesmo os filmes de terror sempre tem uma mensagem, mesmo que, às vezes, até eu achava que não tinha passado, mas no fundo eu passei alguma coisa. Eu acredito, sim, existem muitas dimensões, sou um estudioso, sou um explorador, busco esses temas, vivencio esses temas na prática, inclusive, porque para você escrever, falar, contar uma história, você tem que ter no mínimo vivência. Eu acredito que todos os escritores, eles trazem algo pessoal. É impossível você trazer algo de um outro lugar que não seja seu. E para você passar algo verdadeiro, tem que ser seu. Então, sempre tem um pouquinho meu em cada história de vivências, de autoconhecimento. Então, eu me autodenomino isso, um universalista, um buscador, né? Um caminhante aí. Antes da gente fechar a nossa entrevista, eu estou conversando também com o elenco do filme, algumas pessoas que fizeram parte. E eu queria saber como foi que você colocou essas pessoas no mundo do cinema e por que essas pessoas... Tem inclusive uma bruxa que está no documentário, né, que comenta, e ela fala, eu venho de uma geração de bruxos, ou seja, você conseguiu personagens autênticos mesmo, né, para o trabalho. É que são pessoas que eu conheço, que eu tenho a Ivete, né, que fez a bruxa, amizade, assim, de muitos anos, então já conheci um pouco das características dela, né, e ela sempre quis fazer também uma bruxa, falei, então você já vai ser a bruxa ali. Juliana Petchak, ela... fazia parte do programa de TV que eu tinha, já participava na época, então já estava ali. O Osmar foi por indicação, acho que a Juliana conhecia, falou, tem um rapaz legal, bacana tal, aí convidei ele. Só que na realidade o Osmar, ele foi a segunda opção, já tinha um primeiro ator que a gente gravou, e deu zebra, o cara foi para outra cidade e tal, tive que substituir, então foi regravado isso aí com outro ator. Fernando Ruivo, ele era um amigo meu, né, também da época, que também já estava junto. Então, na realidade, essas pessoas já estavam comigo, estavam no convívio ali. Estavam no convívio. Então, a Rita, né, Rita era minha namorada na época, então também já entrou na fogueira ali. Então, eram pessoas do meu convívio, que eu já tinha um contato ali próximo, né. Nessa época aí, te conheceu já era, estava na frente da câmera. Tava ali. Né? Ô Semi, pra gente fechar, o que você acha legal da gente destacar aqui, principalmente para as novas gerações que não viveram essa época e que muitas vezes vão estar ouvindo falar pela primeira vez hoje da Bruxa do Cemitério. O que a gente pode deixar aqui pro pessoal mais novo? Olha, assistam, né?
Eu não posso falar, muitos vão dar risada, muitos vão achar de má qualidade, muitos vão se identificar, vão levar a sério, porque ao longo dos anos eu tive as mais diversas reações. Mas a maior parte das reações são positivas, são das pessoas se identificarem com o produto. O filme está disponível no YouTube, deixei livre, né, aberto. Tá no seu canal, né? No meu canal, A Bruxa do Cemitério, só pesquisar. Então acho que vale a pena conhecer pelo fator histórico, como faz 20 anos, são 2 gerações, tem alguma coisa da época ali também, né? Retrata algo da época, né? Então, de um modo geral, assistam e tenham essa experiência, porque a bruxa, acima de tudo, oferece uma história e oferece uma experiência. Se você se permitir experimentar, você vai se deixar envolver e vai viver uma experiência diferente, eu garanto para vocês. Muito bem, e você também acessa em tnonline.uol.com.br a reportagem especial que a gente fez sobre o tema e também nas nossas redes sociais você vai ver ali alguns cortes do filme. E agradecendo ao Claudinei ali na técnica também. Obrigado, gente. Semi, valeu. Abração aí. Até a próxima, hein?